Olá, amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje falamos na evolução, no avanço, no grande avanço que o plano de Satanás está a ter neste momento. E o plano de Satanás está a ter neste momento é fazer avançar a agenda, ajudando a Igreja eleita por ele, sem querer ofender ninguém, como é óbvio, mas temos que ir à história e perceber as coisas como elas são, temos que ir à Bíblia e perceber as coisas como elas são. Apenas pregamos aqui a verdade, mas ainda que a verdade possa doer a algumas pessoas, não é feita de propósito, nem neste canal queremos ofender ninguém, deixamos desde já claro. Mas infelizmente a Igreja dominante, a Igreja Católica Apostólica Romana, tem sido usada por Satanás, os seus líderes, sobretudo os seus líderes, para fazer avançar o seu plano. Ora, aqui ressalvo muitos fiéis que são pessoas honestas, sinceras, de coração, onde muitos deles acreditam e herdarão a salvação em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, os líderes se deixam corromper. E não falamos só da Igreja Católica Apostólica Romana, falamos de todas as igrejas protestantes também. Todas elas, sem exceção alguma. Todas com os seus líderes fazendo a vontade do inimigo. Bom, é verdade, nós não gostamos de ouvir certas coisas, mas não obstante, elas são verdade. Também é verdade que esta semana que passou, o conclave, lá reunido no Vaticano, elegeu um novo Papa. Mas será que elegeu mesmo? Vamos já perceber isso. Ora, o que é que a Bíblia nos tem a dizer? Apocalipse 13, que é o clássico capítulo profético que nos aponta para os nossos dias de hoje, ele diz-nos no verso 12 o seguinte. Ele diz que a primeira besta, ou seja, a segunda besta que estamos a falar, que são os Estados Unidos da América, aqui no verso 12, ela exercia a autoridade da primeira besta e na sua presença fazia que a terra e os que nela habitassem adorassem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Ok. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os Estados Unidos exercem uma autoridade, neste momento estão exercendo uma autoridade que diz respeito apenas à primeira besta, o qual é, digamos, a chefia da Igreja Católica Apostólica Romana, é isto que a Bíblia nos aponta. Então ela está a fazer, os Estados Unidos da América estão a fazer o quê? Estão a exercer um poder quase que eclesiástico também. Ela exercia a autoridade da primeira besta na sua presença. Ora, isto é uma autoridade eclesiástica. E fazia, usando a tecnologia também, vai fazer com que toda a terra vá adorar a primeira besta. Ok? Cuja chaga mortal fora curada. Ora, ela está mesmo quase a ser curada. Porquê? Diz aqui nesta notícia que vos estou a apresentar, diz que o cardeal norte-americano Robert Prevost é o novo Papa e escolheu o nome de Leão XIV. Ok, Leão XIV, já vamos ver o que é que significa este nome. E porquê é que eu vos disse que os Estados Unidos da América estão a exercer a autoridade eclesiástica? Reparem nesta próxima notícia. As coisas, digamos, não estão escondidas, estão aos olhos das pessoas, está para quem as quiser ver, os sinais estão aí, para que as pessoas possam entender em que tempo é que vivemos. Esta notícia diz-nos o seguinte: Trump atua para emplacar nome de extrema-direita para substituir o Papa Francisco. Isto ainda em março ainda, quando Francisco se encontrava doente e a sua saúde estava ali, não é, na corda bamba, como costumamos dizer. Então os Estados Unidos já estavam aqui a trabalhar para arranjar um substituto. A continuação da notícia diz-nos o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começa a articular uma estratégia para influenciar o processo de sucessão do Papa Francisco, caso o pontífice seja forçado a renunciar ou não resista aos seus problemas de saúde. O objetivo, de acordo com interlocutores na Casa Branca, é garantir que o próximo líder da Igreja Católica esteja mais alinhado à agenda ultraconservadora do governo americano. Então, amigos, reparem, estavam milhares de pessoas lá fora, digamos, fora na Praça do Vaticano, ali à espera de uma decisão que o conclave tomasse do novo Papa, uma coisa, segundo eles querem, inspirada pelo Senhor, por Deus e tal, pronto, que Deus estivesse ali a dirigir as coisas. Bom, o que nós acabamos de ver é que o conclave escolheu aquilo que lhe mandaram escolher. O conclave escolheu aquilo que foi ordenado escolher. O que faz-nos partir do pressuposto que
todas as votações, sejam elas políticas, sociais ou religiosas no caso, todas elas são praticamente manipuláveis. Todas elas. Daí que esta votação eclesiástica não foi exceção. E como é que aqui a profecia se cumpre? De várias maneiras. Uma delas é que vemos a segunda besta exercendo o poder da primeira. Exercendo pressão, exercendo aqui, ganhou, digamos, aqui esta votação, não é? Os Estados Unidos conduziram esta votação, só dizia respeito aos cardeais. E na realidade vemos que esta união de igreja com Estado e Estado com igreja, vemos que os Estados Unidos, a administração Trump, aqui participou também deste conclave e foram eles que elegeram praticamente, não é? Os cardeais estavam lá, mas foi um bocado a mando do Trump, da sua administração, que os cardeais elegeram também o Papa norte-americano. Ora, neste momento falam, entre aspas, todos a mesma língua. E porquê? Porquê é que Trump estava tão empenhado em substituir Francisco? Porque a administração Trump tem um gabinete na Casa Branca, que é o chamado Gabinete de Fé, onde estão ali representados líderes religiosos, da Igreja Católica, das igrejas protestantes, estão ali representados vários líderes religiosos que estão ali naquele movimento ecuménico dentro da Casa Branca, onde, digamos, para progredir eclesiasticamente, tinham que colocar ou arranjar maneira de colocar Francisco de lado, o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco tem sido um opositor, ou foi um opositor, às políticas norte-americanas de Donald Trump, já desde o primeiro mandato e agora neste segundo mandato também. Então era ali um entrave à administração Trump para manipular a Igreja Católica. Neste momento, como Francisco veio a adoecer e morreu, Trump teve, digamos, carta branca ou estrada livre, não é? Para exercer aqui esta pressão sobre o conclave e segundo ele, e aliás, segundo diz a notícia, isto foi influenciado para a administração de Trump a escolher um Papa que é também norte-americano. Um Papa que vai estar alinhado com políticas, digamos, de direita do governo norte-americano. Então agora começa-se a desenhar no horizonte um desenho, uma figura muito feia, que é a imagem da besta. A imagem da besta. Ela diz respeito à união da Igreja com o Estado e Estado com a Igreja. Então neste momento vemos essa união mais perto de acontecer do que nunca. Isto são tempos proféticos, amigos, são tempos altamente proféticos aquilo que vivemos e na realidade é da adrenalina nós vivemos neste tempo, porque nós estamos a ver com os nossos olhos aquilo que João escreveu em Apocalipse, aquilo que Jesus mesmo disse em Mateus, aquelas palavras que foram proferidas também pelos profetas lá atrás. Nós estamos a vivenciar isso hoje. Somos nós, é esta geração, a quarta geração, amigos, que está a vivenciar isso tudo. E da quarta geração não passará. Meus queridos, temos outro aspecto ainda. Há pouco falei-vos do nome do Papa Leão XIV. Porquê é que ele escolheu este nome? Reparem, já antigamente, em 1888, surgiu um decreto dominical. E nessa altura estava tudo preparado para Jesus vir à Terra. Mas, infelizmente, por causa de outros dirigentes religiosos também, não é? Dirigentes que supostamente queriam no sábado, mas que na realidade não estavam interessados que Cristo viesse à Terra e fizeram tudo para que ele não viesse à Terra, não é? Não é que tivessem estragado os planos de Deus ninguém estraga. Mas Cristo queria dar uma oportunidade à humanidade, digamos, para se arrepender e acabar com o pecado de uma vez por todas. Mas infelizmente houve pessoas que estiveram contra isso. Então Deus teve não ver os seus planos frustrados, mas adiar os seus planos um pouco mais, para que o número de salvos se viesse então a cumprir. E está-se mesmo quase a cumprir, ou os sinais não nos revelassem isso. Ora, em 1888 surgiu um decreto dominical e estava tudo preparado para Jesus vir à Terra. É verdade, e naquela altura o Vaticano também tinha um Papa, chamado Leão XIII. Ora, Leão XIII também, junto com, na altura, não com a administração inteira norte-americana, mas com alguns senadores, aqui introduziram nos Estados Unidos, ou fomentaram um decreto também dominical, onde guardasse, digamos, onde fosse obrigatório guardar o sábado e a doutrina da Trindade. Essas duas coisas, amigos. Estas duas doutrinas são gêmeas, ok? Uma não existe sem a outra. Mas nessa altura houve um decreto que impunha
e impunha sob pena de morte, atenção, impunha a guarda dessas duas doutrinas. Mas, como as coisas não aconteceram, como Jesus não pôde, digamos, não pôde levar o seu plano avante, então isso também caiu por terra, esse decreto, e neste momento temos um Papa, Leão XIV, que vai dar continuidade àquilo que não foi feito lá atrás, há 100 e tal anos. Então, amigos, o que Leão XIII não fez, Leão XIV vai fazê-lo. E desta vez Jesus não vai adiar a sua vinda, ele vai mesmo vir. Porque o número de salvos, creio eu, ele está quase sendo preenchido, amigos. Creio eu, porque a profecia está-se cumprindo, o mundo está cheio de violência como nunca esteve, cada vez há mais conhecimento do Evangelho. Então, meus queridos, nós vivemos tempos altamente proféticos, tempos que estão-nos a dizer claramente que Jesus vai voltar muito, muito brevemente. Temos muito poucos anos pela frente, amigos. Isso dá-me alegria a mim e deve dar a vocês também, mas deve dar-nos também algum receio e algum temor, porque podemos não ter os nossos pecados todos arrependidos. E é nisto que nós nos arrependamos de todos os nossos pecados. Limpemos a nossa ficha lá no céu. O livro de registro, onde é registado todos os nossos atos, bons e maus. Então, amigos, para os nossos atos ficarem limpos, carece de arrependimento. E esse tempo está quase a findar. Não temos muito mais tempo para cairmos de joelhos e realmente revermos toda a nossa vida diante do Senhor. Meus queridos, estamos vivendo tempos altamente proféticos, novamente digo, e é bom, isto é muito bom, porque estamos quase a ir para a Pátria Celestial. Estamos quase a ir para o lugar onde devíamos já estar hoje, se Adão e Eva não tivéssemos pecado, para a nova Terra, para um planeta completamente transformado. Então, amigos, está na hora de quase regressarmos a casa, regressarmos ao Éden original. Desejo que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos ilumine e vos dê sabedoria para vivermos estes tempos. E até à próxima.